Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Beleza Pod. Esse podcast que sempre traz aqui pessoas incríveis que nos inspiram e que vão te inspirar também. Eu sou o Prof. Leonel Bosa, juntamente com minha colega Grace, e estamos aqui hoje para a gravação desse episódio que será maravilhoso, né? Um episódio onde a gente vai falar sobre tratamentos capilares com relação à tricologia, né? Como diagnosticar algumas coisas aí. E para você, profissional, que assim como eu, esteta, né? Biomédico, esteta, ou outros profissionais aí da área da saúde estética também vão poder usufruir aí desses conhecimentos que serão passados, dessas dicas que serão passadas aí, não é mesmo, Grace? Isso aí. Eu sou a Grace Machado, sou professora universitária, fisioterapeuta, ministro diversos cursos de novas tecnologias e é sobre essas novas tecnologias que nós vamos conversar aqui nesse bate-papo incrível. Faz muito tempo que eu gostaria de trazer essa professora que eu admiro, que trabalha muitos anos na área acadêmica e é uma das precursoras aí da área da tricologia. Ela sabe muito e vai passar toda essa experiência de tantos anos aqui para vocês. Então, nosso episódio de hoje é sobre tricologia. Você sabe o que é? Daqui a pouquinho vai saber. Óleos essenciais e esse mundo maravilhoso que é a saúde do nosso cabelo. Então é com muito prazer, com muita honra que eu tenho aí a honra de trazer essa profissional da área da tricologia, professora Kátia. Ela começou aí com uma história linda, num salão de beleza, trabalhando com o pai dela e cresceu nessa profissão e hoje ministra cursos, mentorias e espalha todo esse conhecimento maravilhoso dela. Muito bem-vinda, professora Kátia. Obrigada. Eu que tenho a honra de estar aqui hoje, né? Trocando com vocês e para falar desse tema que para mim realmente é de muita paixão, que para mim foi desbravador assim, em termos de conhecimento, né? Aplicado para minhas dúvidas, muitas dúvidas. Então, é um prazer falar sobre tricologia, né, estética capilar e também os óleos essenciais. E para iniciarmos aí essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser incrível, lembrando que eu tenho certeza que alguém gostaria de receber esse nosso episódio. Então, compartilhe aqui embaixo, comente de qual cidade tu és, com o que tu trabalha, se já trabalha com essa área maravilhosa da tricologia. E também nos escute no Spotify e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Né, prof. Leonel? É isso aí, gente. Não deixe de dar o seu joinha aí, então encaminhe para os seus amigos e comente aqui quais profissionais também que te inspiram, que a gente vai atrás deles e a gente quer trazê-lo aqui para também inspirar outras pessoas. Né? Professora Kátia, o que é tricologia? Tricologia é o estudo do cabelo, também, né, do couro cabeludo, enfim. Então, a etimologia da palavra tricós é chifre, né, proteína enxofrada, cabelo é uma proteína enxofrada, e logia é estudo, então é estudo do cabelo. É isso. E dentro do estudo do cabelo, a gente tem uma gama muito grande de abrangência, né? De práticas, enfim. Então, nós temos o profissional tricologista, que hoje tem uma formação na área da especialização. Nós temos o terapeuta capilar, que atua de maneira operacional, prática, né? Com técnicas, tecnologias, no cuidado do couro cabeludo e cabelo. E eu tenho o privilégio, né? Eu sempre digo que é um privilégio ser professora nessa área, né? Eu comecei com a área da tricologia de uma forma assim muito inusitada e como um presente, né? Mas eu hoje tenho o privilégio de ministrar o módulo de tricologia e terapia capilar na universidade que eu dou aula, que é na Fevale. E isso para mim foi um grande presente da vida, né? Implantar essas disciplinas e me manter por mais de 10 anos lá, que eu estou na instituição.
Sim, isso é apaixonante. O momento que o aluno ele tem contato com essas diversas áreas e áreas que ele às vezes nem imagina que vai gostar, que vai ter bons resultados. E na área da tricologia isso é muito comum, né? Eu escuto muitos relatos de alunas que dizem o seguinte: "Ah, fui para tricologia fazer a disciplina assim sem expectativa, mas quando eu comecei a ver os resultados dos meus pacientes, eu me apaixonei e acabei indo para essa área, abri um espaço voltado para a área da tricologia e hoje sou muito feliz e realizada na profissão." Exatamente isso. É uma área que acaba nos envolvendo, né? Porque tem o aspecto do papel do cabelo na imagem, na autoestima, na qualidade de vida. E quando a gente se depara com pessoas que têm algum tipo de disfunção, né? Seja uma alopecia ou uma patologia de couro cabeludo, que a gente pode tratar de uma maneira diferenciada ou de uma maneira integrativa com outras áreas, a gente percebe o resultado que essa área da terapia capilar ou da estética capilar ou, né, da tricologia, enfim, essa abordagem ela dá resultado e o impacto que isso tem na qualidade de vida das pessoas. Então, realmente é uma área apaixonante que a gente acaba se envolvendo e se entregando. E o que são alopecias, professora? Bem, a alopecia é qualquer falha de pelo ou cabelo em região de pele que deveria ter pelo e cabelo. Então, se faltar pelo ou cabelo na sobrancelha, nos cílios, na barba, no couro cabeludo, é uma alopecia. E o que está envolvido a alopecia e quais são esses fatores que normalmente estão relacionados com essa falta de cabelo, com essa queda capilar e tudo mais? Você pede alguns exames, assim, solicita alguns determinados exames para o paciente para ver o que ele possa ter de deficiência? Então, é bem interessante a tua pergunta. Há um quadro de alopecia, ele pode estar envolvido em N fatores, né? Ele pode ser resultado de N fatores. Então, é importante conhecer a saúde como um todo, né? Então, a terapia capilar, que é, digamos, a minha prática docente de supervisão, que a gente tem um laboratório na Universidade Fevale, que o aluno faz uma prática de 120 horas semestrais. A gente tem pacientes, que frequentam o semestre inteiro fazendo o tratamento. Então, respondendo a tua pergunta, como a nossa área é estética e cosmética, Entendi. a gente não tem a prática do exame, nós, no caso, fazermos a requisição. Mas sempre que se evidencia essa necessidade numa anamnese, que a gente vai descartando os fatores, por que essa pessoa tem essa queda de cabelo desse padrão, nesse formato, nessa região. Então, é importante que o profissional que atua em terapia capilar, ele conheça muito bem as patologias, né? Os padrões, enfim, para que ele possa, então, direcionar um profissional habilitado para fazer essa requisição. Então, normalmente, a gente encaminha para um médico, um dermatologista, um dermatologista tricologista ou um dermatologista do seu plano de saúde, da sua cidade, enfim, né? Porque a gente atende uma região muito grande. E, nesse contexto, a gente já meio que direciona, olha, dá uma pesquisada, né, no viés do hormônio, dá uma pesquisada, pede, né, para o seu médico verificar a questão da ferritina, a questão de vitaminas. Então, é muito comum, né? Posso até citar um caso, por exemplo, de uma paciente que ela tinha um eflúvio telógeno muito intenso e já num quadro crônico, né? E quando ela nos procurou, a gente identificou que tinha um viés ali relacionado à questão hormonal, né? E então a gente encaminhou para o gineco dela. Ela tinha que fazer exames de rotina, então a gente solicitou exames, né, de vitaminas, de ferritina, e realmente bateu. Então,
A gente não prescreve também, né, suplementação de ferro. Quem faz isso é o médico. Então, claro. há uma troca, há uma conversa. A área da tricologia, ela é uma área multidisciplinar e multiprofissional. Então, há uma necessidade que esse profissional que se insira nessa área, independente qual seja a sua formação acadêmica, a sua graduação, se é na fisioterapia, se é na biomedicina, se é estética e cosmética, a forma como ele vai se colocar no mercado, ele tem que ter a consciência que ele precisa enxergar esse indivíduo como um todo e direcionar para a área que é necessário que seja abordado naquele contexto para fazer essa abordagem integrativa. E até porque é um processo complexo, né? Você conseguir entender, principalmente sobre as patologias, né? Para você, eu penso assim, para você se intitular um tricologista ou alguma pessoa que vai de fato se propor a tratar sobre isso, né? É complexo e é muita coisa para você estudar, e não é um cursinho de um final de semana que você vai aprender a como cuidar do cabelo e a tratar o cabelo. E eu falo isso porque os meus alunos, eles sempre perguntam: prof, não vai dar um curso de trico? E eu falo: gente, não tenho, sei algumas coisas, mas não o suficiente para conseguir passar isso para vocês. E isso aí vocês têm que procurar um profissional especialista que você vai conseguir ter este tratamento, este curso completo, e você conseguir proporcionar uma forma mais global de tratamento, não enxergando, vamos fazer intraderma, vai lá e faz intraderma. Não, né? A gente precisa conhecer essas outras tecnologias. E depois eu quero saber também mais a respeito com relação aos óleos essenciais. Você usa também, alia eles junto à tricologia? Com certeza. Os óleos essenciais, eles entraram na minha vida em 2007. Eu sei o dia. Foi uma terça-feira de manhã de 2007, do segundo semestre, porque eu estava fazendo uma disciplina de... era técnicas de spa. Na minha graduação, né, tinha essa disciplina. E eu lembro que a disciplina ocorria em terça de manhã. E eu sempre fui uma aluna Caxias, assim, não faltava aula. Eu brinco sempre que eu faltei 3 aulas na minha graduação inteira. Uma porque eu passei mal, outra porque era o meu aniversário, e essa aula que eu matei para ir fazer a formação ou um curso que para mim era inovador, que eu nunca tinha ouvido falar, que era sobre osmologia na D&D. Com a Dani. A Dani esteve aqui, gravou Sim. um podcast maravilhoso. Eu vi. Então, na época, eu participava de tudo, né? Que a estética, a área oportunizava, e a D&D sempre trazia os seminários, os cursos, Sim. enfim. E aí eu avisei minha prof, olha, eu vou faltar na tua aula amanhã porque eu vou saber mais sobre osmologia, né? E um professor que eu não conheço, Fernando Amaral, enfim, eu quero saber disso e depois eu te conto, prof. Tu sabe o que é isso? Ela nunca ouviu falar. Eu disse, então eu vou te contar, vou matar a tua aula. E fui. E quando eu comecei a ouvir falar sobre óleos essenciais, foi como se descortinasse um mundo novo diante dos meus olhos. A sensação era, ela revive dentro de mim, tá? Eu tô full agora. Foi como se desabrochasse algo muito lindo e maravilhoso, porque eu tive entendimento daquilo que eu lia na Bíblia. Eu sou uma mulher de fé, então eu li uma passagem da Bíblia que contava a história da rainha Esther. Isso é uma história verdadeira, tá? Não é um conto, é uma história. Então, a rainha Esther, antes dela se tornar rainha, ela passou por 1 ano de tratamento, como era de costume para as mulheres na época. Isso se passa 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. E ali relata que eram meio ano de tratamento com óleos e ungüentos embelezadores, daí descreve os óleos, óleo de mirra, aloés, enfim, aloe vera. E mais meio ano de tratamento para cuidados femininos. Então, elas tinham, eu digo que esse relato histórico, ele relata não só o cuidado com as mulheres, né, com a beleza, enfim, mas também relata a história de um spa year, né, porque era 1 ano de spa,
né? A mulher ficava ali reclusa, só cuidando, se cuidando, né? E só que quando fazia menção dos óleos essenciais e do cuidado, eu sempre associava a questão de beleza e a questão estética. Por quê? Como tu disseste, né? Dentro de um salão de beleza, com meu pai ali, eu comecei nessa área. Mas depois, aos 25 anos, eu montei uma loja de cosméticos com meu esposo. Isso foi em meados de 90 e eu tive essa loja até 2006. E esse curso que eu fiz com o Fernando foi em 2007. E foi logo depois, então, que eu montei a minha estética, vendi a loja, enfim. E já estava atuando com o cuidado de couro cabeludo e cabelo, né, na minha estética. E eu sentia um gap, existia uma fragilidade que naquela época o cosmético convencional de cabelo não atendia, que era a patologia do couro cabeludo. Só embelezava o cabelo, mas não tinha ativos, nada que tratasse o couro cabeludo. Quando eu conheci os óleos essenciais através dessa palestra, eu disse, é isso aí que vai me ajudar a tratar as patologias, os problemas de couro cabeludo que eu encontro, né, como uma dermatite, uma caspa, ou mesmo um quadro de oleosidade, ou mesmo uma alopecia. Isso pode me auxiliar, e foi esse descortinar, né, de enxergar possibilidade de empregar os óleos essenciais para a prática estética do cuidado do couro cabeludo e também da face, enfim, né, de uma maneira geral. Professora Kátia, voltando aqui, eu tô lembrando que eu tenho vários grupos aí de amigas da área da saúde e a gente acaba sempre falando muito sobre trabalho e sobre as nossas dificuldades práticas, né? E eu sempre converso muito com elas me dizem sempre a mesma coisa. A área da tricologia, o que é mais difícil é avaliar o paciente. É saber qual a causa, é saber identificar o que está acontecendo ali. Então, eu queria que tu dissesse algumas dicas aqui para os profissionais aí, o que não pode faltar nessa avaliação, o que é primordial. Então, realmente a anamnese, a avaliação, né, desse paciente, cliente, enfim, é importante a gente considerar, primeiro ponto, né, é o acolhimento. Porque ele vai te entregar na medida que ele confiar em ti. E essa entrega de informações preciosas, né, a gente precisa fazer perguntas que consigam destravar esse diálogo e estabelecer um vínculo. Então, a primeira pergunta é, não só porque tu tá aqui, mas assim, me conta a tua história, me fala de ti, né? O que te trouxe até aqui? Então, às vezes, a gente tem uma ficha de anamnese que tem quesitos importantes que a gente vai fazendo checklist perguntando como é a tua alimentação, quanto de água tu bebe, quando que tu começou a queda de cabelo e blá. Só que quando tu faz essa pergunta, né, me conta a tua história, fala de ti, a pessoa começa a contar tudo isso. Né? E eu brinco sempre, tu vai preenchendo a tua anamnese com a historinha que ele vai te contando. E depois tu vai fechando aquilo que faltou. Mas o que é importante? São 4 pontos importantes para a saúde do sujeito. Isso eu aprendi num congresso de tricologia em 2015 em São Paulo. Onde um médico falou sobre saúde de uma maneira abrangente, mas o quanto a falta dela pode impactar na nossa imagem, seja quando a gente fala de estética, é imagem, né? E isso também no cabelo. Então, são 4 pilares, né? Primeira coisa é a alimentação de qualidade. Segundo, o sono reparador. Terceiro, gerenciar conflitos, né? Ter esse manejo. E o quarto é movimento, gestão do movimento. Então, o que a gente percebe numa anamnese é que sempre vai ter um ponto de maior fragilidade no sujeito. Então, se tu pergunta como está a tua alimentação, né? E a pessoa, né, tá ali com o cabelo mais frágil, mais, enfim. Às vezes a dieta é inadequada, o que ele ingere diariamente na sua rotina é inadequado. Muitas pessoas sabem o que
é legal de comer, e aí tem as dietas da moda, tem dieta low carb, tem dieta isso, dieta aquilo. Mas não existe um equilíbrio, né? Às vezes eu percebo que falta uma constância, um equilíbrio do sujeito, né? Às vezes ele quer a coisa e quer imediato, e não existe imediatismo, né? A saúde a gente constrói, e a falta dela também é construída. E uma das coisas que acabou acontecendo nesses últimos anos, eu tô com 41 anos agora, e esses dias eu tava vendo umas fotos lá, quando eu tinha 18 anos, que eu fiz um book fotográfico. E era aquele cabelão, era cheio o meu cabelo, era um cabelo bonito. E daí a minha pergunta pra ti, professora Kátia, é: o cabelo envelhece? O cabelo envelhece, ele envelhece com a gente, né? A gente envelhece, que bom que a gente envelhece, né? Temos histórias para contar. Olhar para trás e ver esses parâmetros. E assim como a gente cria rugas, sinais, enfim. Eu vim de cara lavada, tá? Só tenho filtro. E eu disse, esqueci o meu que cobre algumas imperfeições. Mas a tua pele tá tão linda que não precisa de nada. Obrigada. E eu acho que cada vez mais a gente tem que usar menos filtros e uma pele assim maravilhosa. Obrigada. Mas o que eu quero dizer é que o envelhecer faz parte da vida, né? Então, o cabelo envelhece junto, com certeza, né? E ele pode externalizar esse envelhecimento, porque a gente está declinando, né? Declina todos os órgãos, a pele também declina. Então, isso é parte da vida, é aquela curva, acende, depois declina e depois vira história, né? Eu quero continuar com o pique da Globo aqui. Não quero envelhecer, não. Mas a gente envelhece. Esse é o maior sofrimento, tá? Se há abertura para eu falar disso, o cabelo envelhece, nós envelhecemos. E como mulher, tu falaste tua idade, então eu vou falar a minha, não tem problema em dizer. Eu tenho 57 anos. E desses 57, o último ano foi mais tranquilo. Mas ali, dos 50 até os 56, 55 foi o que pegou pandemia junto. Foram assim anos bem difíceis. Por quê? Porque bateu na porta esse envelhecimento que está atrelado à menopausa. E eu sempre me programei para não fazer reposição hormonal. Só que quando eu me deparei com o climatério já fechando ali, que não estava mais menstruando e tal, a minha gineco disse, Kátia, quem sabe a gente pensa diferente, vamos tentar, né? Tu tá sofrendo tanto, porque a sensação que eu tinha é que eu não era mais eu mesma e não habitava no corpo que me pertencia. Então, eram duas entidades diferentes, a Kátia, né, e o corpo. E eu tentei fazer reposição hormonal e surgiram nódulos nas minhas mamas e eu parei. E esse período de parar definitivamente, né, a ovulação, o ciclo e menopausar, eu sempre digo que estar preparada mentalmente na estética, e tu estudar sobre menopausa e o impacto do envelhecimento na tua estética, na tua saúde, enfim, tudo. Ser professora universitária e saber de tudo isso assim tabulado e, né, bonitinho, não te prepara para o que efetivamente é o envelhecimento. E estar no meio existe uma cobrança muito grande. Só que a gente declina. Então, esse declinar saudável é o que eu me proponho nesse momento. Então, eu acho que tudo convergiu para eu estar sem a base hoje, né? Sem um prime, qualquer coisa. Então, é só rímel, lapisinho, batonzinho e deu. E filtro solar. Mas a cabeça, assim, já está boa, né? Terapia, muito óleo essencial e a gente vai evoluindo. E, Kátia, com relação à questão capilar, porque a gente sabe que hoje em dia é difícil você ver uma mulher sem ter uma química no cabelo, né? E o quão que isso interfere, né, nesse prognóstico do paciente aí? Ele vai precisar parar com alguma química, alguma coisa, enquanto estiver em tratamento? Depende. Vamos lá. Vamos pontuar primeiro a química.
a gente tem, das químicas capilares, muitas interferem na saúde do couro cabeludo, tá? Por exemplo, descoloração em contato com a pele do couro cabeludo pode causar prejuízo, queimaduras, se o profissional não for habilitado e não souber dosar o tempo, assim como pode ter perda de cabelo por quebra capilar, tá? Então, que é aquele corte químico que o pessoal costuma dizer. Exatamente, corte químico, tá? Às vezes pode cortar tudo, às vezes corta a mechinha, o retoque. Já presenciei alguns. Eu já tive isso pelo fato de deixar o cabelo preso, né? E então tu acaba ficando lesionando aquela parte ali do cabelo. E até foi o Natan que me disse, tu tá com um corte químico, e daí me mostrou ali, e realmente era disso, de prender o cabelo. O atrito. Com a mecha. Uhum. E sempre no mesmo lugar. É. Então, o cabelo, ele é uma estrutura química relativamente morta, né? Assim, as células não têm vida só na matriz do folículo piloso, mas é uma estrutura que reage quimicamente aos produtos. Então, por exemplo, a mecha é uma das que mais danifica, mas também reage mecânica e fisicamente ao calor, né? Chapinha, babyliss, que não usa protetor térmico. E também nós temos a maldita da progressiva, né? Por quê? Porque o formol, que é a substância que foi inventada para inserir e modificar a estrutura e alisar o cabelo, além do dano que faz a haste capilar, a fibra, ela também pode ser muito prejudicial à pele do couro cabeludo. Então, para quem recebe, pode ter prejuízo de alteração de oleosidade, né? Por efeito rebote, tu retira toda a proteção da pele. Então, a pele tem que trabalhar, ela vai produzir mais oleosidade para proteger, enfim, manter a homeostasia. Mas isso, a longo termo, pode ser muito prejudicial, sem contar a questão de toxicidade para o indivíduo que tem alergia, né? Então, pode ter aí um choque anafilático, pode ter uma reação de alergenicidade, dermatite atópica. E o profissional também é o grande prejudicado nessa história, e ele às vezes não se dá conta. E já pegando esse gancho que tu falaste do formol, porque hoje o que eu mais vejo, né, como propaganda aí dos profissionais, dos salões de beleza e tal, a minha escova não tem formol, né? E aí, como é que fica? Como é que faz esse alisamento durar tanto tempo? Qual que é a substância que tem ali e que permite que esse cabelo fique liso por muito tempo? Então, o que acontece? A gente tem a vigilância sanitária e tem na Anvisa os alisantes que são permitidos, tá? Tem as RDCs. E a última que a gente teve foi em agosto do ano passado, de 2022. E muita coisa que está no mercado é ilegal, né? Não sei como os trâmites ocorrem, mas não são legais, né? E muita gente diz, minha escova não tem formol, mas o que exatamente alisa, né? Se a gente sabe que os alisantes são aqueles convencionados, né, à base de tióis e hidróxidos, esses são os liberados pela vigilância sanitária. Então, tudo que tiver à margem disso é ilegal. E como funciona? Os mecanismos, muitos a gente já sabe, né? Por exemplo, a progressiva faz um crosslink, né, ali nas pontes de sulfeto, enrijecendo a estrutura de haste. Isso é um mecanismo de ação de alisamento. Mas a questão de prejuízo à saúde, isso é uma coisa que parece que corre em paralelo e ninguém quer falar sobre isso, nem a indústria, nem o mercado, nem o cliente, né? Eu já presenciei, eu estava fazendo minha unha no salão de beleza e entrou uma moça e ela disse assim, eu queria saber se vocês fazem progressiva. Eu já fiquei antenada para ver qual seria a resposta da cabeleireira, né? Então ela, sim, nós fizemos, né? Daí a moça disse, tá, mas é com formol ou sem formol? Daí a cabeleireira disse, não, a minha é sem formol. Daí ela disse, que pena, eu queria fazer com formol. Por que eu estou falando isso? Porque o profissional, às vezes, ele acha que é sem formol. Ok, ela, né,
A minha é sem formal. Mas ainda assim não é sem formal, né? Claro. O que tem ali é outra substância. Ou pode ser o formol, né, escondido. Porque até tem... Eu não vou lembrar o nome da substância, que, pelo que se diz, quando aquecido, ele vai formar o formol. Exatamente. Qual que é essa substância? Então, tiveram algumas que também já foram banidas, tá? Primeiro foi o glutaraldeído, depois o ácido carboxílico, se eu não me engano. A carbocisteína agora, né? Enfim, mas nada disso é liberado. Tá? Desculpe te cortar, mas é que me surgiu agora uma dúvida bem pertinente, porque eu vejo salões falando sobre progressiva para as mulheres grávidas. Boa pergunta também. Eu não podia deixar de perguntar, porque me veio na cabeça isso, sabe? Porque... Como é que faz? Esse é um tema bem interessante. Tu sabe que hoje eu estava vindo para cá, eu pensei assim, tinha que lançar um curso de extensão universitária que fosse para formar cabeleireiro. O cabeleireiro que tem qualquer formação acadêmica. Eu sou pedagogo, porque não existe universidade que forme cabeleireiro. O curso que existia na Anhembi Morumbi, que era visagismo e terapia capilar, foi extinto. Então, a formação do cabeleireiro até hoje é muito voltado por aquilo que a indústria te habilita para, né? A indústria que forma o cabeleireiro. Eu faço um curso, vou citar nomes, tá? Do Senac, por exemplo, um curso técnico ou de outra empresa, Embeleze, enfim, de cabeleireiro. Aí eu começo no mercado, daí eu vou ter que escolher uma linha para eu trabalhar. Então, quem vai me formar vai ser a empresa X, ou Vela, ou L'Oréal, ou Keone, ou isso, ou aquilo, né? Então, eu começo a criar uma jornada dentro da empresa. E aí, não a questão é que, em paralelo, né, tem empresas super éticas, mas, em paralelo a isso, surgem, né, essas questões. E o Brasil, que criou a progressiva, né? Foi no Brasil que foi criado, Brazilian Blowout. E... Gente, a questão é que grávidas não deveriam fazer nenhum procedimento químico. Essa é a verdade, tá? Quando a gente vai estudar a fundo a química capilar, no primeiro trimestre, pelo menos, não deveria se fazer nem coloração, nem descoloração, nenhum tipo de alisamento, nem os que são permitidos. Por quê? Porque esses produtos, eles permeiam a pele. Certo? Quando a gente estuda pele, quando a gente estuda cosmético e cosmetologia, a gente sabe que a pele ela é uma barreira. A função primordial da pele é função barreira. Óbvio que ela participa de várias funções no nosso corpo, é o maior órgão do corpo, então faz o controle de temperatura, faz controle contra micro-organismos, enfim, né? Síntese de vitamina D. Mas, nesse contexto de função barreira, o que ela faz? Ela deixa permear 4 grupos principais. Vitaminas lipossolúveis, gases verdadeiros, aí entra o formol. Tá? Uhum. Ele permeia a pele. Eu usei protetor, tá de regatinha trabalhando, vai entrar no braço, enfim. Ressorcinol permeia. E tem mais um grupo aí que eu esqueci, enfim. Mas são 4 grupos, tá? E o cosmético, ele entra aí, os de transformação, tá? A tintura de cabelo, ela tem ressorcina, que são parte dos precursores de pigmentos, tá? O parafenileno de amino, paratolueno de amino. A amônia, que está presente na coloração, que é um corretor de pH, mas também está no descolorante. Então, e os alisamentos a gente, né, tem aí. Então, para gestante, nada. Essa é a verdade. E a gente não gosta de falar isso, porque a gente quer sempre estar, né, perfeitinho. E acho que a gente está num mundo tão instagramável hoje, em que as pessoas acham... às vezes não tem nem o conhecimento suficiente para...
mas querem estar antenadas. E aí vem essas divulgações, venha fazer a progressiva especialista aqui para as gestantes e tudo mais, sabe? E muitas vezes nem se aprofundou até a questão desses assuntos. Esse é um assunto polêmico e talvez eu possa vir ali na frente ser crucificada pelo que eu estou falando, enfim, mas está tudo bem. O que acontece é que a gente realmente precisa de ter conhecimento embasado cientificamente, tá? Lógico. E para os livros de base, eu sempre digo assim, ter um Guyton de cabeceira é maravilhoso. Eu ouvi de uma prof isso, e quando ela falou isso, eu fui comprar o meu Guyton, e eu tenho lá de cabeceira. Sempre que eu preciso, eu corro para ele. Tenho de anatomia de cabeceira. Tem todos os livros que são fontes primárias de conhecimento, né? Não só artigo científico. E a gente, eu e a Grace, a gente costuma falar até mesmo isso para os alunos, né, Grace? A respeito do quão importante é você ter este embasamento, e que muitas vezes as gestantes não têm estudos científicos, porque os comitês de ética não vão permitir. Exatamente. Né? Não tem. Nunca vai ser feito. Então, não. E eu tenho um outro ponto polêmico aqui para te perguntar, Kátia. E o mega hair? É um ponto polêmico. Então, a gente tem um mega hair aí para, claro, questão estética, ter cabelão. Tem mulheres que têm problema de crescimento do cabelo. Eu mesmo já tive mais, agora não tanto. Depois da menopausa, meu cabelo cresceu mais, porque o meu problema de queda estava associado a uma questão fisiológica e enfim. Então, o fato do mega hair é que ele te auxilia a ter um cabelo longo, né? Eu vejo que o mega hair entrou na nossa vida através da televisão, né? Das novelas. A gente sempre via aquele gap, assim, 2 anos se passaram, daí aparecia a atriz com mega hair, né? E um cabelão comprido, porque é isso que estabelece tempo, né? 2 anos... meu cabelo estava aqui. Agora passaram 2 anos, 1 ano, meu cabelo está aqui. Olha como cresceu, né? Então, o cabelo crescer é tempo. Às vezes a gente não quer pagar esse tempo de espera de um cabelo crescer, a gente põe um mega. Tá tudo bem. O problema é tu usar um mega para compensar falta de cabelo, né? Às vezes tu já tá com o cabelo comprometido, uma haste frágil. Vai derrubar o restante. E aí, quais são os prejuízos de usar um mega? Daí, independente se tem patologia ou não, tá? Faz tração da região periférica da aplicação do mega. Então, eu já tive pessoas que eu analisei com o tricoscópio, tu via fixo no meio, centralizado, a buchinha do cabelo, né? Que pegava a mechinha do cabelo, não buchinha, mechinha. E na circunvizinhança, todo ele destacado, todo ele foi sacado do folículo, mas mantido na mecha por conta da colinha. Então, a gente tem uma alopecia cicatricial que ela vai se estabelecendo ao longo, né, da manutenção e mesmo troca desse mega hair. Então, se a pessoa coloca porque tem pouco cabelo, vai chegar uma hora que ela não vai ter nada nem onde prender, né? É um prejuízo. E a gente viu também um crescimento muito grande na área da tricologia, e isso foi ótimo, mas foi devido às quedas capilares ali pós-Covid. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre essas quedas que aconteceram. Esse é um ponto muito interessante. E o que eu vejo legal, assim, né, que eu digo que é o meu presente de ser professora nessa área e de fazer supervisão de uma disciplina que ela é longa, né? É um semestre inteiro e a gente mantém as pessoas com a gente, é que durante o Covid, na Universidade Fevale, no CIES, que é o Centro Integrado de Especialidades da Saúde, a gente teve um acolhimento a pacientes com sequela de Covid. E todos os que tinham queixa de queda de cabelo, eles encaminhavam para o centro de estética e a gente acolhia em alguma disciplina de tricologia, seja na disciplina de tricologia estética e terapia capilar ou na disciplina de laboratório. E o que a gente percebeu durante esse período ali, em meados de 2022, 2021, 1 e 2?
que muitas das pessoas que chegavam com queda de cabelo pós-Covid não era uma queda caracterizada de eflúvio telógeno, era uma queda caracterizada de eflúvio anágeno. Por quê? Porque caía num período anterior a 2 meses do evento causal. Ou seja, as pessoas já tinham queda em 1 mês, 15 dias, 20 dias, e quedas absurdas de cair assim... Muito. Punhado. Eu tomava banho e eu tinha que recolher do ralo depois do banho. Né? Lembra, Grace, que quando eu tive Covid, foi em 2021, eu tomava o banho no final do banho e eu sempre tive cabelo assim, mais cheio, né? E eu caía absurdamente, assim, no banho eu ter que recolher, limpar o ralo, porque senão a água já não ia mais descer, assim. Eu achei que eu ia ficar careca. Então, e por conta disso, o que a gente fez daí? Eu incluí nos meus seminários de disciplina um tema que era Covid e queda capilar. E ali as alunas começaram a se envolver e a gente fez no semestre passado uma pesquisa com Google Forms. Nós tivemos mais de 80 pessoas respondendo e ali nós encontramos justamente respaldo para isso que a gente via no laboratório, que era uma queda anterior a 2 meses. Mais de 50% dos respondentes, eles tiveram queda anterior a 1 mês e 2 meses. Então, se configura isso eflúvio anágeno. É um achado novo. Um N não é um N enorme, mas é um N representativo, 80 pessoas Lógico. respondentes. Total. E isso foi um trabalho de iniciação científica que foi apresentado agora no mês de novembro, início de novembro, que a gente quer publicar, porque há uma correlação da infecção do vírus, né, causando o que a gente sabe que é uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias. Então, o corpo ele tem que agredir, né, botar todo o aparato imunitário ali e cria essa inflamação intensa. E no couro cabeludo, na pele também. Então, assim como muitas pessoas tiveram dermatites atópicas, doenças de pele, houve também a queda de cabelo exacerbada ou exagerada, né? E que é até hoje. E um dos principais recursos que acaba sendo utilizado aí na área da tricologia é o laser de baixa potência. Então, a gente tem 3 classificações dos lasers e luzes. Os de baixa, os de média e os de alta. E o laser de baixa, ele se destaca aí muito na área da tricologia. Ele tem aí propriedades de entregar energia celular, anti-inflamatório, entre outros. E daí a minha pergunta que eu te faço aí, tu utiliza o laser de baixa potência, tu usa 2 a 4 joules e qual a distância entre os pontos ou depende? Então, depende. Mas assim, o laser é sabidamente um recurso, né? O laser de baixa potência, laser vermelho, o LED vermelho hoje se estuda muito, né, também. Mas o laser, a gente tem essa caracterização de padrão ouro para alopecias, né? É um recurso que normalmente em quedas do tipo androgenética, areata e também essa queda pós-Covid, digamos, ou né, os eflúvios anágeno, telógeno, a gente utiliza aí entre 2, 3 e 4 joules, tá? Tem estudos já com 8, né? Até a própria professora Cláudia Miller lá da Unisc, né? Me questionou uma vez, gente, o que tu acha, né? A gente fez um estudo comparativo 4 e 8 joules, a gente não percebeu diferença. Então, na universidade, a gente acaba, né, fazendo alguns padrões de estudos de caso, né? E o 4 joules é o que a gente tem melhor resultado em quadros inflamatórios crônicos, né? Ou a longo termo, assim, que tu vai trabalhando. A alopecia frontal fibrosante também
a gente consegue um resultado muito bom com laser, né? A literatura, ela não respalda, né, melhora, o prognóstico de melhora, por exemplo, uma alopecia frontal fibrosante. Nós temos um caso na universidade que a gente trata há 4 anos e que está repilando. Só que a gente está percebendo que está inflamando a região do couro cabeludo médio para o vértice. E por quê? Porque se fazia uma abordagem mais frontal e controlando o frontal, e agora a gente está avaliando todo o couro cabeludo. A gente está percebendo que é uma questão, daria para, não sistêmica, mas que abrange todo o couro cabeludo. Pele, sobrancelha, cílios, né? Então, não é uma coisa que tu vai controlar só a parte frontal. Então, a gente já vai mudar a dinâmica de abordagem e o protocolo dessa paciente, que apesar de repilar, segue tendo prejuízo na região que não é contemplada por um recurso anti-inflamatório, digamos. E uma outra questão que me chama muito a atenção na professora Kátia é que ela está sempre inovando e trazendo coisas novas aí para a área. Então, eu me lembro, assim, em detalhes, uma palestra que ela foi dar em uma semana acadêmica lá na universidade, em que ela falou sobre o uso de microcorrentes, que é um recurso que a gente praticamente hoje não usa, com luva. Então, eu queria saber quais os outros recursos que tu acaba utilizando aí que são diferenciados. Antes de responder, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui que eu lembrei agora só para ficar junto com o LED ali e o laser. Deixa eu botar micro aqui para eu não esquecer. Os capacetes em casa, aqueles que o pessoal compra, Shopee, não sei aonde, aqueles que você usa em casa, funciona? Então, isso seria interessante para pesquisar, criar uma pesquisa acadêmica, porque, olha, eu não tenho... Não é que eu não tenha propriedade para falar especificamente, mas o que é importante observar nesse tipo de aparato, né, de equipamento, enfim, capacete, é o quanto de energia que é entregado, né? Que a gente tem ali dentro de uma questão de uso de equipamentos, a gente tem uma entrega com uma potência maior. Então, mesmo que usa ali meia hora, 40 minutos, né? Tu perguntou de região, né? Pontual, se encosta, não encosta, ou quanto tempo, né? A energia entregue em joules, ela é tempo dependente. E a região contemplada, né, também. Então, usar um capacete, daqui um pouco pode, para um caso, ter auxiliar e para outro não, né? Uhum. Dependendo da necessidade. E tem a questão de periodicidade também. Então, eu realmente não saberia te responder, porque eu nunca utilizei e nunca fiz um estudo mais prolongado. Agora, eu posso te dizer que o laser de baixa potência, nesses parâmetros, né, de 3, 4 joules, são efetivos. Perfeito, muito obrigado. Tá. E quais, então, as novas tecnologias que tu acaba utilizando, além das microcorrentes com a luva? O que tu tem inovado? Então, a microcorrentes com luva, a gente começou a utilizar na universidade justamente por o que a gente falou antes, né? Conhecimento científico, embasamento científico, né? E a criticidade. Eu acho que desenvolver um raciocínio clínico e crítico é muito importante. Então, tem coisas que, por tu conhecer o mecanismo de ação da corrente, né, as propriedades terapêuticas, tu consegue ter hipóteses, levantar hipóteses que aquilo pode ser benéfico, né? Então, a gente utiliza, sim, microcorrentes por suas propriedades anti-inflamatórias, né, de melhorar a comunicação celular, de favorecer a homeostasia, né, ter uma ação também para pacientes com tricodinia, por exemplo, eflúvio telógeno, melhorar o crescimento, a repilação, prolongar a fase anágena, por conta de quê? Porque também a microcorrentes, ela estimula a síntese de ATP, dependendo dos parâmetros que tu usa, em até 500%, que isso vai representar também na síntese de proteína. Cabelo queratina é proteína,
né? Então, a gente evidencia hoje no uso que realmente favorece o crescimento do cabelo, prolonga a fase anágena, melhora a qualidade da haste, a haste fica mais com um calibre maior, mais robusto, a coloração melhor, escurece. Então, tudo isso são hipóteses de que a gente está tendo ali uma melhor síntese também da melanina, né, que também é uma proteína. Então, isso respalda que a gente siga usando, porque não tem contraindicações específicas, assim, exceto se for uma gestante, enfim, né? Um quadro de CA que a gente vai cuidar. Mas a prática da microcorrentes, ela é muito tranquila de fazer. E a luva é legal, porque além de tu estar entregando ali a corrente, se tu dominar a técnica com o uso da luva, tu tá fazendo uma massagem e tu precisa de um meio de contato. E, inclusive, o óleo essencial pode ser parte, né, do que está se usando em meio de contato. Então, a gente tem aí uma abordagem sinérgica, que eu gosto de dizer, né, que há uma sinergia entre o recurso da eletroterapia, da técnica manual, se tu, né, vai tocando com carinho, e o óleo essencial. Como é que é essa técnica da micro com a luva? Então, são poucos os equipamentos que tem. Posso fazer propaganda? Pode, fica à vontade. O equipamento de microcorrentes da DGM, que a Dani, da D&D, é representante aqui no Rio Grande do Sul, é que tem essa luva. Ela é uma luvinha escura que tem um polímero que é condutor de energia. Então, a gente coloca a luvinha, né? Tem todo um protocolo operacional padrão, né, de biossegurança, mas é colocado na energia e tu faz a massagem, a corrente vai migrando de uma luva para outra pela pele. Então, tu vai tendo uma ação terapêutica com o toque junto. Que legal. Eu tenho uma outra pergunta. A conversa tá maravilhosa aqui com a professora Kátia. Eu tenho certeza que alguém gostaria de ouvir esse podcast. Então, compartilhe com as suas amigas, com as suas colegas. E se você está viajando, nos escute também no Spotify e se inscreva aqui no nosso canal. Eu sou professora de microagulhamento. E daí sempre me perguntam questões aí da trico. Então, eu vou te fazer aqui alguns questionamentos. O primeiro deles é: com ou sem sangramento nas alopecias, quando eu quero realizar o procedimento em capilar? Então, eu trabalho sempre sem sangramento, tá? E aí volto à questão básica. Conhecimento, né, de pele, de couro cabeludo. E eu sempre digo, pele pilosa, em geral, né? Só palma da mão e planta dos pés, que não é. Mas há uma diferenciação de pele pilosa de couro cabeludo para face, para um glúteo. Então, microagulhar não é uma técnica padrão para toda a pele pilosa. O que eu vou fazer no rosto para uma ruga não é padrão para couro cabeludo. Então, a gente tem que respeitar a fisiologia do couro cabeludo. Para couro cabeludo, então, só o uso do drug delivery. Drug delivery. Claro que eu entendo que precisam ser elucidados alguns mecanismos de ação, né, da injúria do microagulhamento em si, enfim. Mas a gente tem ali mecanismos, né, de desdobramento, de produção de fatores de crescimento endógenos que vão favorecer também, né, a migração, a comunicação de células, né, responsáveis por estimular a fase anágena, ou fatores responsáveis por estimular a fase anágena ou retomada de fase anágena. Então, o microagulhamento é, sem dúvida, um recurso interessante na terapia capilar, mas eu sempre digo, na minha concepção, na minha percepção e longos anos nessa área, ele não é o protagonista principal. Ele não é protagonista, né? Principal é redundante. Ele não é protagonista. Ele faz parte de uma abordagem terapêutica, de um plano de tratamento que pode corroborar com a melhora. Mas sustentar a terapia capilar só em microagulhamento é uma grande fragilidade.
E esse protagonista, que eu sei que já tem vários estudos, é o óleo essencial de alecrim? Também não. Também não. Não, porque o óleo essencial de alecrim tem contraindicações, né? Se eu tiver um paciente com alopecia areata, que o óleo de alecrim é indicado, mas se ele for hipertenso, ele é contraindicado. Então, nenhum recurso é protagonista. Eu considero que a associação de recursos pode ser muito benéfica e produzir muitos resultados. Se fosse para ter um protagonista, seria o laser de baixa potência. Ótimo. Laser vermelho de baixa potência seria o protagonista. Na minha escolha hoje, seria o meu number one. Ótimo, esse papo tá maravilhoso. A gente poderia ficar aqui 4 horas conversando, mas a gente tem um tempo aí, infelizmente, né, Léo? É isso aí. E eu vou querer que você volte, tá, aqui para nos contar. Eu quero saber mais sobre os óleos essenciais. Então, a ideia era conversarmos também sobre os óleos essenciais, mas o papo foi fluindo. E eu acho que a gente pode fazer aí um outro episódio falando sobre esses óleos. Vamos fazer uma parte 2, daí específica sobre óleos essenciais, e daí a gente só fala de óleos essenciais, aí não só para a parte de trico, mas para todo o corpo e para todas as disfunções. E pode ter uma parte 3, já sugiro o tema até. Podem me chamar, argilas. Ai, ótimo, professora Olha Kátia, isso. amei. Então, foi um prazer receber aqui a professora Kátia, né? Com todo esse conhecimento. Kátia, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, quem estiver interessado aí em fazer algum curso seu, uma mentoria, onde as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no @Kátia Regina Esmanioto, que é um Instagram. E eu tenho muitos projetos, estou meio travada porque quem é prof universitário sabe, né? A gente tem uma demanda pontual, semestral e que nos envolve. E isso é muito bom. Eu sou muito grata à universidade onde eu estou vinculada, que é a Fevale. Mas tenho alguns projetos e um deles é justamente a questão dos óleos essenciais aplicado à estética, focado, né, nessa área, e também na tricologia, que acaba sendo, né, o grande viés de prática, né, profissional. Então, no meu Instagram é o lugar mais fácil de me achar. É onde eu estou, assim, virtualmente, me conectando, é o Instagram. Já tive uma página, mas ela está mais quietinha ali. Então, a gente vai caminhando e vai se ajeitando. Mas temos projetos para o futuro. Então a gente te espera aí para mais 2 episódios, que eu tenho certeza que a gente vai aprender mais e mais contigo, como aprendemos hoje aqui sobre tricologia, né, Leonel? É isso aí. Kátia, eu queria te agradecer, porque foi um prazer te conhecer, primeiramente, né? Muito obrigado. E você contribuiu, tenho certeza, um monte aqui comigo, com o nosso público que está em casa, os profissionais que estão nos ouvindo, né? E muito obrigado, então, pela tua presença, intervindo aqui. Te espero aqui para a parte 2 e 3, então. Isso aí, já vamos agendar. Não percam esses outros episódios também com a professora Kátia Esmanioto. Isso aí, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar. E foi muito gostoso, né? Uma troca mesmo, um bate-papo legal. E fico aí à disposição. Me chamem que eu venho. Então, me sigam lá. Não sou muito ativa, mas tô por lá. E deixa aqui o seu comentário, a cidade de que tu é, da onde tu és, qual a tua profissão, se você gostou aí dessa palestra, dessa aula, né, sobre tricologia. Eu aprendi demais com a professora Kátia. Muito obrigada. Beijo, gente. Até na próxima semana, então. Até.